Temos aqui a pergunta de Bionor. Ela pede o seguinte: explicar 1 Pedro 3,18. Não há dúvida que esse texto é um texto difícil de explicação. Mas, principalmente, esse texto é usado por grupos religiosos que negam a ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo, dizendo apenas que ele era um espírito materializado e que se apresentava aos discípulos cada vez depois da sua suposta ressurreição espiritual, com um corpo materializado diferente. E o cúmulo é tão grande que é notado o seguinte: certa ocasião, ele até mesmo fez com que o apóstolo Tomé pusesse a mão na marca do ferimento em seu lado, de modo que Tomé cresse que ele realmente havia sido ressuscitado. Ora, tal afirmação, que levaria Tomé a crer na ressurreição de Cristo, na verdade não era uma realidade, segundo o que está aqui. Então, a pergunta é: se Tomé tocou num corpo materializado de Jesus e não que ele tivesse sido realmente ressuscitado, a pergunta prova, não prova isso que Cristo foi levantado no mesmo corpo em que foi morto? Resposta no livro: não, não prova. Estou citando o Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 144. Então, nós concluímos com esta informação, e eu vou ler agora o texto. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Como é que se entende este texto, de modo que possamos afirmar que Jesus Cristo ressuscitou realmente dentre os mortos? Ora, você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 11, e lá está escrito: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus e habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então o texto de Romanos 8:11 está dizendo não que Jesus era um Espírito glorificado depois da ressurreição, mas está dizendo que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em nós, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, também vai ressuscitar-nos no dia da volta de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53. Quando Paulo aborda o tema do arrebatamento da igreja, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. De modo que 1 Pedro 3,18 não está dizendo que Jesus materializou um corpo para se apresentar aos discípulos como se tivesse ressuscitado corporalmente. E aí há uma sutileza de então
como se Jesus estivesse enganando Tomé, fazendo crer a Tomé que ele era mesmo o que havia sido morto, quando apenas, segundo as ideias que aqui acabamos de dizer, eram apenas para enganar Tomé, porque na verdade não havia um corpo real. Cuidado, como nós temos dito, o que se torce da Bíblia Sagrada nos dias atuais é difícil de ser entendido. Então a pergunta que chega: o que Jesus está fazendo agora? Se ele ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, o que ele faz no céu agora, desde quando subiu, de acordo com o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Foi levado às alturas, uma nuvem encobriu, desceram 2 anjos que disseram: porque olhares para o céu, esse Jesus que foi levado para as alturas virá da mesma forma que para o céu subiu. O que Jesus está fazendo lá no céu? Então nós temos a resposta no capítulo 8 de Romanos, versículo 34. Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o trabalho de Jesus no céu não é um trabalho de juízo, é um trabalho de intercessão, querendo que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.